Seja muito bem-vindo à nossa aula número 2, e agora nós vamos falar do primeiro sacerdote. Adão foi o primeiro sacerdote de Deus na Terra, ou seja, o primeiro sacerdote desse templo que existia antes da criação do tabernáculo de Moisés, o templo ali de Salomão, o templo de Zorobabel, ali no tempo de Jesus. Então, antes desses templos onde a presença de Deus habitava 100% ali no Jardim do Éden. Ele vinha todo final de tarde conversar com o homem, e o homem era o primeiro sacerdote de Deus. Isso está no capítulo 2, você vai poder ler todinho essa descrição aí na sua casa, baixando nosso material, mas eu quero fazer um pouquinho de leitura para a gente poder contextualizar, ok? O primeiro homem falha na sua missão de sumo sacerdote. A sua tarefa era proteger o Éden, cuidar e manter tudo em ordem. Adão foi o primeiro sumo sacerdote do templo de Deus na terra, e o Éden sendo o templo onde a presença de Deus habitava plenamente. Tá vendo aqui? Os querubins aqui, basicamente, com as suas espadas, estão colocando Adão e Eva para fora. Após o pecado de Adão, a presença de Deus retirou-se da terra e está restrita agora ao Santo dos Santos nos céus. E a terra se torna o pátio do Éden, quando nós falamos na aula número 1, ok? Nesse momento, toda a terra gemia aguardando a manifestação do novo sumo sacerdote, o segundo Adão, que foi Jesus. Após a morte de Jesus no pátio, ou seja, na terra, tá, desse templo espiritual, o seu sangue cobriu, na verdade, os pecados de homens e mulheres. E agora nós lavamos no sangue de Jesus as nossas vestes, que é símbolo de santidade. Toda vez que a Bíblia falar veste, é símbolo de santidade. O reino de Deus já é chegado, e quem vive no Espírito está vivendo no reino de Cristo. Quem vive a vida na carne ainda aguarda a manifestação corpórea do Senhor. Por isso, Oilber tem uma teologia, e agora eu esqueci o nome dele, que eu anotei até num outro estudo nosso, de um teólogo que coloca, por isso que as pessoas falam que o reino de Deus já é chegado, mas ainda não. Explica isso pra gente. Enquanto a gente acredita que já vivemos o reino de Deus, muitas pessoas ainda aguardam a segunda vinda de Cristo para iniciar o reino de Deus. E esse teólogo ele faz uma composição muito boa, né? O já e ainda não. Por que existe essa analogia? Sim, começou com Enter Right, né? O já e ainda não. No qual ele fala que o reino ele já está vigente, mas ele ainda não chegou na sua forma plena, na sua forma visível na realidade. Então a gente já tem os aspectos desse reino atuando aqui agora, porém esse reino ele vai se manifestar na sua totalidade no ainda não, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Então a gente tem a noção do reino que está ocorrendo aqui agora. Aquela pedra que bate nos pés da estátua, lá em Daniel, ela está se expandindo, é o reino do já. A gente consegue fazer, através do Espírito Santo, com que o reino de Cristo se expanda e vá se expandindo, porém, ele ainda vai ter a sua última manifestação na vinda de Cristo, onde vai ser tudo estabelecido para a eternidade, que é o momento do ainda não. Então, nós já estamos no reino de Deus, tem essa dicotomia, né? Nós já estamos no reino de Deus, mas ele ainda não veio de forma completa e definitiva. Maravilha. A ordem que Deus dá para Adão, irmãos, é para que ele guardasse e cultivasse o Éden. Mas assim, Adão precisaria guardar o Éden de quê? Você vai ver isso lá no verso 16, 17. Deus basicamente ali está entregando o primeiro mandamento para a humanidade, através de Adão. Guardar. Guardar o quê? O Senhor lhe deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que comeres certamente morrerás. E Deus manda então Adão guardar o jardim. Guardar, na verdade, essa palavra, essa mesma palavra que Deus deu a Adão, ele deu aos seus filhos, ele deu aos filhos de Salomão em 1 Reis 9:1. O que Adão deveria guardar, primeiramente, para a gente concluir a parte de Adão? Guardar da serpente, guardar do nosso inimigo, a astúcia de Satanás que poderia vir e tentar contra as suas próprias vontades. Gênesis 4:7 fala que o nosso desejo milita contra nós mesmos. Então, assim, olha, Adão, guarda aí o Éden, ou seja, guarda o primeiro templo de Deus, né? Guarda o templo de Deus, cuida do templo de Deus e cultiva, ou seja, amplia, né? Tenha filhos, multiplique-se e espalhe-se por toda a terra. Esse era basicamente o mandado de Deus, ou seja, o guardar era o primeiro mandamento. Em 1 Reis 9:1, Deus também fala para os filhos de Salomão para que, se não guardares os meus mandamentos e servirem a outros deuses, eliminarei Israel da terra. De novo a palavra guardar como mandamento. Então, tanto no Éden como o templo de Deus, a ordem era guardar os mandamentos de Deus e proteger do pecado. O Éden como templo que foi projetado por Deus como sombra da criação cósmica, o Éden vai revelar, na verdade, a presença de Deus
para a eternidade juntamente com os homens. Agora, o que eu queria fazer, essa analogia, Hilber, é que assim, da mesma forma que Adão deveria guardar o Éden, os filhos de Salomão deveriam o quê? Guardar o templo, para que eles também não fossem eliminados da terra. Ou seja, da mesma forma, Paulo fala para que a gente guarde o nosso corpo, que nosso corpo seja um santuário, o templo do Espírito Santo para glorificar a Deus. Ele vai falar isso em 1 Coríntios 6, 9. Devemos guardar os nossos corpos e oferecer sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, porque o vosso corpo não é vosso mesmo, foi comprado com bom sangue, né, com bom preço. Nós devemos também guardar o quê? As leis de Deus na nossa mente e no coração. Mateus 22, 34 a 39. Adão deveria se guardar, depois os filhos de Salomão deveriam guardar o templo. Da mesma forma, nós hoje devemos guardar o templo do Espírito Santo. Parece que Deus inicia essa primeira ordem, essa primeira ordenança da sua primeira lei lá no Gênesis, mas ao longo da evolução dos templos, tabernáculos, templo do Espírito Santo, Deus também tem uma máxima para a gente, ó, guarde os vossos corpos. É uma lição para a gente da mesma forma como foi para Adão, né, o Hilber? Exatamente. Uma coisa interessante também, que no Pentateuco, para o sacerdócio levítico, aparece também essa palavra de guardar e cuidar. Então, assim como aparece para Adão, também aparece essa mesma palavra, essa mesma expressão para o sacerdócio de Levi. Então, a gente já consegue fazer esse paralelo. E interessante, né, é que, como o Max falou, tinha que guardar de quê? O que o sacerdote faz? Ele guarda a presença de Deus e ele guarda num objetivo para que não entre nada impuro. Você vai ver na lei que o sacerdote não poderia fazer coisas impuras e nem deixar que a impureza entrasse no templo. Adão, ele falhou ali. O que aconteceu? Ele deixou com que a impureza, a iniquidade, a maldade, a astúcia entrasse no templo por conta da serpente, pela serpente. E é interessante que a gente pode fazer um paralelo com o que Paulo fala em 2 Coríntios 11:3, que ele vai falar assim: eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Então a gente já anota, a gente já percebe esse guardar e vigiar e cuidar. Como Adão tinha que ter feito, não fez, e agora nós, como sacerdócio de Cristo, temos que fazer, temos que guardar e cuidar desse tabernáculo que está presente dentro de nós. A primeira lei que Deus dá ao homem entrega a Adão para que ele faça a guarda, então, do templo de Deus, o Éden ali, né, no Gênesis. Da mesma forma, hoje você tem a obrigação de guardar o templo do Espírito Santo contra o pecado, contra a astúcia do inimigo e contra os desejos desse mundo. Eu espero de verdade que você tenha compreendido essa missão, essa visão e essa tipologia que Deus começa a construir. E agora nós vamos entrar na aula número 3 do nosso curso aqui no Instituto Bíblico Discipular. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, eu vou falar para você dar um like nesse vídeo aqui. Se você estiver no Instituto Bíblico Discipular, a próxima aula, que é a aula número 3, nós vamos falar agora do antinomianismo, que é o abandono da lei de Deus. Uma vez que Deus dá essa lei no Gênesis, Deus traz essa lei ali no 1 Reis aos filhos de Salomão, Deus traz essa lei também lá em Coríntios, através de Paulo, para a sua igreja guardar o templo. Muitas pessoas hoje dizem que Cristo morreu pelos seus pecados hoje, morreu pelos seus pecados de amanhã e morreu pelos pecados que você ainda vai cometer no futuro. E a despeito de que essa ambiguidade, essa mensagem seja meio ambígua, ou seja, ela é verdade, ela não caminha 100% com a verdade. Cristo morreu para pagar todos os nossos pecados, e uma vez que ele morreu para nós, agora nós precisamos morrer para ele. Uma vez que ele fez tudo por nós, agora nós precisamos fazer tudo por ele. Uma vez que ele se crucificou por nós, o que nós devemos fazer? Tomar a nossa cruz, crucificar os nossos desejos, para que a lei de Deus permaneça dentro do nosso coração e da nossa mente, para que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Martinho Lutero cunhou essa frase chamada antinomianismo, essa palavra, né? Cunhou esse termo chamado antinomianismo no século XVI, que significa o abandono da lei de Deus. E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Vem com a gente, que é a aula número 3. Está incrível e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Deus abençoe, bora para a próxima aula.